Meu nome é Ricardo Figueira, eu sou o fundador Chief Creative Officer da Figtree. Eu tenho a honra aqui de estar aqui com vocês prestigiando esse bate-papo. Eu tive a honra de ter o aceite do convite de um grande amigo meu, o Drew, que é o Head de Design do Bradesco. Um cara que a gente trabalha há muito tempo junto, né? A Fig trabalha com o Bradesco há 7 anos, pelo menos, desde do MVP da BIA do Bradesco, né? E o Drew tem só um pouquinho a mais de tempo nisso, né, Drew? Tem quanto? Tem só 22 anos. 22 anos? De Bradesco. Se apresenta, Drew. Bom, eu sou o Asdrubal, tá? Galera, não me chama de Asdrubal porque quando eles falam isso, eles estão bravos comigo, tá, gente? Então é Drew, tá? É mais fácil. E, na verdade, eu que fui convidado pelo Ricardo, tá? Ele que é a estrela aqui. Não, tô vindo aqui para complementar ele, mas a gente tem uma história junto, a gente vai contar um pouquinho para vocês, tá bom? Bom, esse tema foi muito inspirador pra gente, né? Humanização da tecnologia. O segredo por trás de 2 bilhões de acessos da BIA do Bradesco, né? A gente está ouvindo muito falar de todos os tipos de inteligência artificial que existe, que existirão e que existiram. Eu acho que a estrada que a gente roda é o que a gente aprendeu nesses mais de 2 bilhões de acessos, independente do que tipo de tecnologia que a gente está falando. E por falar em humanização da tecnologia, vamos começar de um ponto comum entre nós que trabalhamos com isso, entre as pessoas que não trabalham com isso, mas que podem até ter interesse nisso, porque no fundo elas têm. E a gente trouxe um benchmark aqui do que é humanização da tecnologia, né? E aqui, né, Ricardo, é só fazer uma enquete. Todo mundo conhece esses caras aqui? Sim? Levanta a mão, todo mundo? Boa, legal. A gente vai falar um pouquinho deles, mas misturado com o que a gente tem hoje no mercado. Bom, a tecnologia mais amada do planeta. Por quê? Né? O que esses caras geram que é tão irresistível? Eles são tecnologia irresistível. E o que vem a ser uma tecnologia irresistível? Você ter a capacidade de integrar com a vida dos humanos de forma que isso se torne natural, que isso se torne produtivo e, mais do que isso, até surpreendente, que seja legal. De um lado, aqui a gente tem R2-D2, né? Uma inteligência artificial que ninguém entende uma palavra do que esse cara fala. Não é isso? Não tem cara, não tem rosto, não é bonitinho, é uma lata velha enferrujada, mas ele tem uma capacidade sensorial de entender o que as pessoas estão vivendo no momento que elas estão vivendo, incrível. Mesmo sem capacidade de falar português, inglês ou outras línguas. E isso é o grande valor dele. Por outro lado, conta pra gente, Drew, esse outro cara, né? Isso daqui é quase que aquela história do... Toda panela tem uma tampa, né? Porque eles são totalmente contrários, né? O C3PO, ele é mais racional, né? Aquele cara que ele tem medo, ele às vezes é até medroso, porque ele calcula o risco, né? Antes de se jogar. E o R2-D2 é totalmente o contrário disso. Intuitivo, né? Ele é emoção, ele quer resolver, né? E eu acho que eles se combinam, né, tão bem, porque um é o oposto do outro. Então eu acho que a ideia, ele só é tão bom porque realmente eles são diferentes e eles se completam. É perfeito. E se vocês perguntarem, mas será que num projeto de humanização de tecnologia você precisa de gente que entende muito de humanos e você tem gente que precisa entender muito de tecnologia? Vai dar muito pau. E lógico que vai dar. Porque isso é da natureza do ser humano. Quando especialidades diferentes se integram, agora isso é a riqueza que se tem e que faz essa união interdisciplinar, vamos chamar assim, entre departamentos, entre diferentes disciplinas, entre critérios, né, diferentes, de religiões diferentes.
O importante disso é que a soma disso aconteça pela interseção. E não existe uma empresa hoje no planeta Terra que ela não consiga evoluir se não for através da integração e da união interdisciplinar entre seus departamentos. E essa é a base para a gente criar o que a gente está chamando de inteligência artificial humanizada ou qualquer tecnologia humanizada. Porque no fim do dia, o que é uma tecnologia humanizada? Não é uma tecnologia com formato de humano, com carinha de humano, com voz de humano. Na verdade, isso é a capacidade que a tecnologia tem de entender o contexto da vida que as pessoas estão passando e transformar isso em soluções no tempo exato em que elas precisam. Isso é a humanização da tecnologia. Não importa se é com AI ou se é sem AI. E hoje aqui a gente vai falar de exemplos de AI que nós criamos, que nós desenvolvemos juntos, mas o importante é que essa humanização ela não vem da forma, ela vem da capacidade que a máquina ou os sistemas, a gente está aqui com o celular no bolso, né? Estou com o meu celular aqui no bolso. Isso é um verdadeiro IoT, né? Isso é um radar. Onde que o Ricardo está? Nesse endereço, nesse exato momento, tendo esse tipo de movimentação. Isso é uma informação riquíssima para um tipo de interação, por exemplo, né? Então, a título de compreensão mútua, né? A humanização da tecnologia vem da capacidade das empresas entenderem o contexto da vida das pessoas em escala, o máximo de pessoas possível, o que cada indivíduo está vivenciando. Porque as pessoas, elas não vivem como a cabeça da gente funciona, baseado em segmentos. Ah, nós temos o segmento financeiro, nós temos o segmento de saúde, nós temos o segmento de tecnologia. Ninguém vive baseado nesse dogma, vamos dizer assim. O que é a vida das pessoas? A vida das pessoas, ela é potencializada por 3 fatores. Todas as pessoas no planeta Terra, elas têm um aspecto funcional, um aspecto cultural e um aspecto emocional. E claro, funcional e cultural trabalhando o tempo inteiro na balança para que o aspecto emocional da pessoa fique confortável e ela fala: sim, eu tomo essa decisão, ou sim, eu escolho esse serviço, ou sim, eu compro isso ou não compro aquilo. Então, isso é a forma como as pessoas funcionam. E não adianta a gente transpor a forma como a máquina funciona para como as pessoas funcionam, e sim o contrário. E qual é a única disciplina no mundo capaz de unir esses 3 aspectos em tempo real de trabalho, sem desenvolver departamentos diferentes, sem integração, mas que é a pessoa ali com a mão na massa? O design. O design é a única disciplina que ela traz o aspecto funcional, cultural e emocional e trabalha no mesmo momento. Design de quê? De telas, de celular, de sistema, de diálogos. Design de novas possibilidades, de qualquer coisa, né, Drew? Sim. A gente vai até ver um pouquinho mais pra frente aqui que design não é só tela, tá, gente? Design vai além disso, transcende essa questão de tela, né? Tela tá contida, mas acho que as relações humanas são mais fortes. Isso. A gente ouviu falar muito pouco tempo atrás sobre design de business, né? O design é quando você junta uma solução que tem esses 3 pontos num contexto só. E a gente vai trazer aqui, cada um vai trazer 2 cases da materialização prática disso. Bom, como a gente está falando, design para o quê? Para as empresas, para telefone, design para o ecossistema e para a plataforma mais importante que existe. Que é qual? A vida das pessoas. A vida das pessoas é a plataforma mais importante
que existe. Se você tiver que plugar em alguma coisa, é plugar no momento específico da vida das pessoas. Muitas pessoas aqui devem trabalhar com jornadas, né? Jornada é 50% dessa história, porque as outras 50% são circunstâncias não programadas e não previsíveis. Então, dentro desse contexto, a vida das pessoas, ela é realmente um mercado de oportunidades enorme. Mas mais do que isso, o que é a vida das pessoas, se não um emaranhado de centenas de circunstâncias que acontecem todos os dias. Circunstâncias de todos os tamanhos, pequenas, grandes, previstas e não previstas, né? As previstas são o que a gente chama de jornada, as imprevistas são as que a gente encontra e tem que lidar com elas. Primeiro case desenvolvido, acreditem ou não, em 2018, junto com o Bradesco. Nós desenvolvemos esse case, que eu acredito que não exista um case que mostre mais a humanização da tecnologia do que esse, até o segundo e o terceiro case. A gente está falando de circunstâncias. E o telefone, o nosso celular, é o melhor IoT que existe. Porque ele sabe aonde você está, se você está andando, que horas do dia você está com ele, aonde você está com ele. Ele tem a conexão com o seu login, com seus históricos de relacionamento com aquela empresa. E isso é um radar para as pessoas. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar da jornada do sinistro, a famosa jornada do sinistro, quando alguém bate o carro, né? Num caso de seguro, por exemplo, né? Desenvolvida em 2018, essa experiência interativa, ela tomou conta dos mais diversos jornais no mundo inteiro pela inovação. E na época, a gente falou, isso não é uma jornada de sinistro. Isso é uma jornada de relacionamento com uma pessoa. Quando você bate o carro, você liga para sua esposa e você fala, amor, sinistro. Você faz isso? Você não faz isso. Você fala, amor, bati meu carro. Então, se alguém bater o carro e falar, Bia, todo mundo sabe quem é a Bia aqui, provavelmente, a primeira inteligência artificial financeira do Brasil, né? Criada pelo Bradesco. Quando a pessoa bate o carro, o que ela vai falar? Ela aperta o SOS, o botão de emergência dela, e ela fala, Bia, bati o carro. Simples assim. E aí, o que a Bia vem e fala para ela? Você está bem? Você precisa de ajuda médica? Algo aconteceu sério? Sua integridade? Não, não preciso. Muito obrigada, ela responde. Olha, a Bia fala, eu já localizei exatamente onde você está. Quer que eu mande um guincho para tirar o carro da sua rua agora? É só confirmar o endereço aqui embaixo. Você viu que ela não disse onde que ela estava, ela só capturou o endereço através do celular, já viu o que aconteceu, e se a pessoa quiser confirmar ou alterar o endereço, ela já muda aqui. E ela fala, não precisa usar o guincho. Pergunta 2, de negócio. Essa pessoa que está recebendo essa ligação, ela precisa ser um cliente Bradesco Seguros? Não, não precisa. Isso aqui é o maior momento de venda de uma possibilidade de relacionamento. Por mais que isso esteja coerente com aquele momento, isso só vai ajudar na aproximação e na relação. E aqui ela fala, que bom então que a situação está sob controle. Agora, quer que eu ative o seu seguro? Sim, quero sim. Então, isso é um exemplo de relação onde a circunstância ela é toda estudada a partir da vida do consumidor. Um segundo caso, esse caso vai bem para o design. Também em 2018, foi um caso que na época a gente não tinha recurso tecnológico para desenvolver. Mas a gente criou uma ambição e a gente fez isso a título de exercício na época, para entender o que era importante. E a gente foi inspirado nessa circunstância por mais uma circunstância que não estava planejada. Por incrível que pareça, a gente descobriu na curadoria,
nos requests da Bia, que uma das coisas que mais perguntava para ela é: Bia, como você é? Nós, seres humanos, somos seres sociais, ávidos a lidar com novos seres, sejam eles de pelo, de 4 patas, de pelúcia, amigos imaginários. Nós somos loucos para criar novos amigos. E essa personalização dessa relação, ela vai muito além de uma relação financeira, a ponto de você conectar e se tornar realmente alguém confiável e alguém que você pode contar. Então, nesse caso, a título de exemplo, lá em 2018 a gente pensou e falou: bom, e se a gente dissesse o seguinte para as pessoas quando elas perguntarem como você é? Ela responde: eu te pergunto, como você acha que eu sou? Né? E nesse momento a gente começa a desenvolver uma coisa muito interessante, que é um pouquinho diferente do que o Magazine Luiza, que traz aquela menina bonita, 3D e tal, tarará. A gente descobre uma grande vantagem da invisibilidade de um ser. As pessoas amam ou temem aquilo que elas não conseguem ver. Elas desenvolvem um nível de relação muito profundo com alguém que ela preza muito, mesmo à distância. E nisso a gente descobriu que as pessoas estão procurando por isso. Mas a nossa ideia era: eu te pergunto, como você acha que eu sou? E vamos ouvir as pessoas, porque ouvir é fundamental para uma inteligência artificial. Acho que você tem cabelo curto, olhos bem expressivos, castanhos, pescoço comprido e tem sobrancelha bem arqueada. É isso. Comportado essa pessoa que descreveu a Bia dessa forma, né? Porque imagina, podia ter descrição de todos os tipos. Ah, você é uma sereia com asas de borboleta, tentáculos de polvo. E para colocar uma funcionalidade dessa no ar, você tem que estar preparado para ouvir o que as pessoas têm a dizer. E nesse momento a gente responde com o seguinte: eu te confesso uma coisa, é muito bom poder ser como as pessoas imaginam. Enquanto você me descrevia, eu desenhava a sua descrição. Espero que você goste, o mesmo tanto que eu gostei de como você me imagina. Aqui, no seu celular, toma um presente para você. Pode salvar. Sou eu, criada por você. Com isso, a gente cria uma relação que vai muito além das expectativas das pessoas de como é um 3D perfeito de uma inteligência artificial. Na época, essa ferramenta não existia. Hoje, pluga o Midjourney, pluga o ChatGPT por trás disso. Imagina o potencial gigantesco disso. Imagina, Bia, o que você gosta de comer? Ah, eu gosto de escargot. Eu nunca experimentei escargot. Bia, manda escargot para mim. Não importa se a ferramenta está por trás, é do Bradesco, se é do Midjourney, se é da OpenAI, se é da Microsoft, não importa. O que importa é eu ser o patrocinador do relacionamento, eu ser o proprietário do relacionamento que eu tenho com aquela pessoa. Porque seja o que ela tiver de necessidade ao longo do dia, da vida, ela lembrar Bia, isso faz o valor da Bia ser o que mais poderia ser. Então, hoje com o Midjourney, ainda bem que o nosso imaginador aqui foi bem comportado de como ela poderia ser, né? Mas isso poderia ser altamente uma relação individualizada. E se vocês me perguntarem, mas qual é o resultado da Bia hoje? Um conhecimento gigantesco do comportamento humano que nós temos, sobre o mercado, sobre as necessidades do mercado, principalmente sobre os nossos clientes. Mas se eu puder dar um número para vocês, mais de 2,3 bilhões de interações, com 19 milhões de usuários. E, para encerrar, 3 bilhões de conversas contextualizadas. O que significa conversas contextualizadas? Conversas provocadas e originadas na Bia, que ela vai no momento e no contexto que as pessoas estão precisando ou estão ávidas a tal, e ela ativamente conversa com seus clientes. Logo, quanto mais ativamente for o comportamento de uma inteligência artificial,
menos as pessoas precisam perguntar para uma inteligência artificial o que é melhor para a vida delas. E isso que a gente acredita que é a humanização dessa relação, que ela é complementar. Não existe ela pura só de um lado, né, Drew? A gente fez um formato novo, tá, para divulgar eventos dentro da equipe de UX do Bradesco, tá? Então, ao invés de a gente ir para um evento e trazer um PPT para fazer uma palestra, né, para o pessoal, a gente fez vídeos online, tá? Isso real time, de dentro do evento a gente conseguiu soltar vídeos. Esse aqui não sou eu, tá? É uma inteligência artificial com o meu avatar, com a minha voz, né? Com pílulas, né, do que saíam dentro do evento, tá? Então a gente conseguiu em 2 dias soltar 15 vídeos desses, tá? E isso assim revolucionou a forma de dividir conteúdo dentro da equipe. Então a gente conseguiu dedicar mais tempo para conversas, workshop, dividir, fazer conexões com outras pessoas, e tudo isso de fora do Brasil, tá? Esse evento foi fora, né, do Figma. Muito se diz hoje que a inteligência artificial vai substituir. Eu acho que ela vai evoluir a forma da gente trabalhar. Aqui a gente conseguiu ganhar muito mais tempo, que se a gente não teria esse tempo se a gente estivesse lá consumindo e guardando material para depois fazer uma apresentação, tá, convencional, que fizemos também, mas quando a gente fez já foi para ser um complemento do que a galera já tinha sido impactada. O segundo case que eu vou trazer para vocês é sobre pessoas, tá? Por mais que a gente fale de tecnologia, é sempre sobre pessoas, tá? E a gente sempre fala que é impactar o cliente lá na ponta, mas eu acho que tem que dar um passo para trás e falar, olhar para dentro da empresa. Antes de você querer gerar valor fora, você tem que gerar valor dentro, tá? E aqui é um recorte de UX, onde a gente fala que tem um teto e um piso, né? Tanto do criativo e qual que é o mínimo para você entrar dentro dessa atmosfera. E com a tecnologia a gente consegue expandir o teto, então quer dizer, eu consigo ir além e eu consigo baixar o piso, onde eu coloco todo mundo que estava fora para dentro e todo mundo vira colaborador. Tá, e tudo isso é regido por 4 princípios que a gente coloca lá, né, que é embasamento. Então, assim, eu tenho que olhar para dados e pesquisa. Consistência, então eu tenho que fazer experiências consistentes ali, tá, que gerem valor para quem está utilizando. Acessibilidade, tem que ser democrático, abraçar todo mundo. E escalável, eu tenho que pensar que ali na frente eu tenho que evoluir o que eu criei. E tudo isso é suportado por 3 coisas básicas, tá? Respeito, escuta ativa e apoio, tá? Todo mundo precisa disso, o cliente também, mas os funcionários nossos também precisam disso. E quando a gente une esses 3, a gente cria relacionamento, consequentemente, confiança dentro da equipe. Então a gente consegue daí sim gerar valor lá fora para o nosso cliente, tá? Gerando valor dentro primeiro. É isso. Obrigado, Perfeito. gente.